guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei sobre a tribulação, a grande tribulação que é de vir sobre a terra. Irmãos, a Bíblia fala sobre uma tribulação que acontecerá. Aviões irão cair, barcos irão desaparecer, pessoas dentro dos hospitais, aleluia. Os doentes, aleluia, irão desaparecer, as enfermeiras, no seu trabalho, pessoas vão desaparecer, aleluia. Dentro da igreja, pessoas vão desaparecer, aleluia. Mas a Bíblia fala de um povo. Qual é este povo? O povo ao qual foi chamado. Um povo ao qual que deixou o pecado. Um povo ao qual que deixou a vaidade. Um povo ao qual que deixou o mundo para seguir somente a Jesus. Estes serão os que irão desaparecer. Subirão com Cristo para a glória, aleluia. E morarão com Cristo na eternidade para todos sempre, amém. Aleluia. Porque cantou a palavra de Deus. Mas o que tem acontecido no meio do povo de Deus? O povo não tem guardado a palavra. O povo tem murmurado da palavra. O povo tem criticado o irmãozinho porque a pregação dele é fraca, porque a pregação dele é humilde. Aleluia. Tem murmurado, tem criticado a vida da irmã porque ele é pobre. Aleluia. Fala mal da vida da irmã, fala mal da vida do irmão. E quer subir com Cristo para a glória. Não tem nada a ver não, irmão Vitor, andar no pecado. Não tem nada não, meu irmão Vitor, andar na vaidade. Não tem nada não, meu irmão Vitor, andar na adultério, na prostituição. Foi naquele dia, aqueles que não escutaram a palavra do Senhor foram lançados no fogo do inferno. E a Bíblia fala que haverá lamentações, choros, ranger de dente. E será muito tarde, porque não quiseram guardar a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na terra, aleluia, era vazia. A terra não existia ninguém. E Deus, com a sua, aleluia, vamos falar, a sua ideia brilhante, Ele criou as árvores, os animais, os oceanos, aleluia. E criou o homem e a mulher. Aleluia. Naquela época, o homem e a mulher podiam falar com Deus à face, porque tinha o Espírito Santo de Deus. Mas tinha um problema, porque tinha uma árvore que eles não podiam comer. A árvore do conhecimento. Porque a partir que o homem comesse daquela árvore, criaria um pecado no meio do povo de Deus. Aleluia. E o que o homem fez? Ele não guardando a palavra de Deus, não guardando, aleluia, os mandamentos de Deus. O homem e a mulher pecou contra o Senhor. O homem e a mulher pecou contra Deus. E Deus os expulsaram de dentro do jardim. Cadê glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Jesus. Glória a Deus! Então, meus irmãos, foi nascendo homens, mulheres na prostituição, que até chegou na época de Noé. Noé era um profeta de Deus. Noé pregava a palavra de Deus. Noé tinha o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas era criticado porque tinha o Espírito Santo de Deus. E eu falo de um arrebatamento que acontecerá de um povo que era criticado, de um povo que é humilhado, de um povo, aleluia, que são conhecidos como os loucos, porque deixam o pecado de lado para somente seguir a Jesus Cristo. Eu falo deste povo, eu estou falando de um povo separado, eu estou falando de um povo diferente do mundo que faz a vontade do Pai. Então, meus irmãos, o mundo já conhece essa história. Mas então, meus irmãos, o que Deus mandou para Noé? Mandou que ele formasse aquela arca, pegasse sua família, por quê? Porque eram separados.
feminino. Nasceu a profecia. Nasceu a palavra de Deus. Jesus Cristo. De Nazaré. Nasceu o homem que veio para a terra para perdoar nossos pecados, para perdoar nossas transgressões. Nasceu o homem que veio, aleluia, aleluia, dar conhecimento para o homem, aleluia. Nasceu o homem que veio falar da sua doutrina. Nasceu o homem que diz, lá no capítulo de Apocalipse 3:10, então tu tem guardado a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da mão do teu Nasceu o homem a qual João Batista batizava, João 1:29. Esse é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou falando deste homem. Eu falo de um homem que ele tem poder. Eu falo de um homem, aleluia, que a sua glória, a sua luz estremece a terra. As trevas, aleluia. Mas então o homem peca. O homem, tendo Jesus, ele sabia da verdade. Deus não veio salvar o que estava salvo, não. Deus veio salvar o que estava perdido. Deus veio salvar você. Deus veio salvar a mim. Glória a Deus. Vamos parar de contenda. Vamos parar, aleluia, de divisão. Vamos parar, aleluia, de ficar olhando para a vida da irmã, do irmão. Vamos parar, aleluia, de andar no pecado. Porque senão nós subiremos com Cristo para a glória. Quantos querem subir com Cristo diz amém? Tem que se preparar então, irmão. Eu também quero subir. Se não preparar, não sobe. Se não se preparar, aleluia, não deixar o pecado de lado, a vaidade, a contenda, a fofoca, a falsidade, não subirá com Cristo para a glória. Irmãos, então começou a criar dentro do meu da igreja falta de amor. Começou a criar no meu da igreja pessoas da antiguidade. Antigamente, pessoas chegavam na casa do Senhor às 7 horas e nem precisava o pregador fazer um barulho, porque ele já era renovado pelo Senhor. Glória a Deus. O que está acontecendo no meio do povo de Deus? A nação de Deus está se esfriando. A nação que Deus escolheu está se acabando por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas falta de conhecimento é porque não querem vir buscar Deus. Aleluia. Eles só querem sentar no banco e olhar para o pregador. Eles só querem sentar no banco e receber a revelação. Em vez de abrir a boca e falar a Deus. Glória a Deus. Aí, irmão, ele pega a sua Bíblia e fala que é crente. Tem pregadores que pregam, mas não vivem. Tem pregadores que sobem aqui em cima no pecado. Tem mulheres de Deus, homens de Deus que louvam e andam no pecado. O povo de Deus está sendo corrompido. Está se cumprindo ao contrário do versículo 1 Coríntios 15:3. Não vos enganeis, porque a mal conversações corrompe os bons costumes. É verdade. Sabe por que hoje em dia tu não está tendo mais aquela fé? Sabe por que hoje em dia não está dando certo mais na tua vida? Sabe por que tu não está ouvindo mais a voz de Deus? É porque tu tem dado ouvido, tem dado lugar para Satanás trabalhar na sua vida. E o povo está sendo destruído. O povo está indo para a perdição, aleluia. E Deus irá voltar para buscar a sua igreja e não subir com ele. Os que estão preparados, aleluia. Os que prepararam. Quando Deus fala de paciência, Ele fala de perseverar. Quando Deus fala de perseverar, Ele está dizendo que nós temos que vencer o pecado. Tu não veio para o mundo para ficar sentado nesta cadeira aí, não. Tu não veio para o mundo pensando que é só louvar e pronto, não. Tem que ter santificação. Tem que ter jejum. Tem que ter oração. Tem crente que chega na igreja e não dá nem glória a Deus, nem ora, aleluia. Tem crente, meu irmão, que dobra os
verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus! Prepara o teu caminho. Levanta-te deste banco e vai pregar o Evangelho de Deus. Aleluia. Uma vergonha, irmão. Gente covarde não sobe, não. Como assim? Deus tem colocado uma hora nas nossas vidas. Deus tem te entregado algo muito grande para tu fazer, mas tem se endurecido. Tem sido coração de velho. Mas hoje, meu Deus, vai desendurecer isso aí, olha. Glória a Deus! Vai, porque a presença dele se faz presente. Palmas exaltadas. Glória a Deus! Glória a Deus! Então o homem começa a andar no pecado. O homem, ele começa a conhecer as coisas do pecado e ele começa a pecar contra Deus. Ele já não fala mais em línguas. Ele murmura o dia todo, contendo o dia todo. Ele briga o dia todo, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é manso, humilde, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Muitos naquele dia irão chorar. Não. Irmãos, a Deus amor batizado nas águas. Muitos também irão chorar. Porque não quis se apegar de verdade com Deus. Eu de brincadeira para a casa do Senhor. Entrou pelas portas da casa do Senhor só para ficar sentado ouvindo o pastor vir pregar, não. Não é dessa forma não, meu irmão. Abre a tua boca e tem que dar um glória a Deus. Glória a Deus! Prepara o teu caminho. Prepara a tua vida. Deus está voltando. A trombeta vai tocar. Muitos irão chorar. Muitos irão tentar procurar a morte e não encontrarão. Porque não guardou a palavra de Deus. Não guardou, aleluia. A Bíblia fala como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da grande tribulação que é Deus. Glória a Deus! Aleluia! Então o que nós temos que fazer, irmãos, é colocar nossa vida espiritual diante do altar de Deus. É começar a buscar a presença de Deus. É começar a frequentar as vigílias. É começar a deixar o pecado de lado e começar a buscar as coisas espirituais e não as materiais. Tem crente que entra na igreja com a cabeça tão quente, mas tão quente, preocupação com uma coisa material, mas para buscar as coisas de Deus, ele não busca, ele não tem tempo para Deus, mas para o churrasco ele tem tempo, para o aniversário ele tem tempo, para uma conversa ele tem tempo. Ele começa a conversar 1 hora, mas na hora de orar ele não consegue orar 2 minutos, ele não consegue orar 5 minutos, ele não consegue orar 20 minutos, ele não consegue orar 30 minutos, porque ele tem faltado o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Começa a buscar de madrugada que tu vai ver a diferença na tua vida. Comece a deixar o pecado de lado que a tua enfermidade vai sumir. Comece a deixar o pecado de lado que teu filho vai ser libertado. Aleluia. Tem pessoas que acham que é o demônio que tranca, faz o filho para droga. Às vezes somos nós. A incredulidade, a falta, a força de vontade. Deus está entregando para nós essa noite a força espiritual. Glória a Deus! Tem que dar um passo para Jesus. Como assim? Eu estou falando também desse cara, Jesus, mas também como dar um passo, como orar. Começa a orar. Se você quer buscar Deus, comece a orar. Nem que você, aleluia, nem que você comece a tirar 1 hora, nem que você chora, não sai palavra, mas começa a buscar Deus, que Deus vai te dar força. Glória a Deus! Glória a Deus! Ou se não, tem aqueles crentes que entram na igreja já murmurando. Ele olha para o relógio, pedindo a Deus que termine logo o culto. Misericórdia, Senhor. Eu fico com um pensamento na casa. Quero ir para casa. O irmão está demorando. Naquele dia vocês irão ver. Se vocês não quiseram ver a palavra de Deus, serão lançados nos infernos. Porque não quis aceitar esta palavra. Glória a Deus! Tem pessoas sendo enganadas por muitos pastores. Os
pastores não têm pregado hoje em dia a verdade. Eles têm pregado a mentira e o povo tem acreditado. E está todo mundo junto. Mas se aceitar Jesus como único e deixar esta palavra entrar na tua vida, Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, igreja, quando Deus fala que guardar a palavra, é quando nós aceitamos ela. É quando nós aceitamos o perdão. Porque quando o homem e a mulher aceitam Jesus, ele não peca. Porque tem o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que vão fazer 8 anos na casa do Senhor batizado e nunca conheceram a Jesus. Nunca conheceram a Jesus. Por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia, por falta de deixar a amizade e o pecado de lado. Quem está me entendendo agora, Deus? Glória a Deus. Eu não vim condenar o jeito que tu veste, não vim falar mal de ti, mas estou falando a verdade. Se eu não me engano, João 8,32, não estou muito lembrado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está conhecendo a verdade, meu irmão? Não é de tu viver no engano e vir para a casa do Senhor, não, porque não está adiantando de nada. Amém? Glória a Deus. Deus vai fazer um conceito com Deus, levanta a mão da glória. Glória a Deus. Eu venho aqui para frente, aleluia. Vem? Vem aqui, fica aqui nesses bancos aqui, aleluia, mas vem aqui para frente. Fazer uma oração aqui agora de humilhação, é Jesus. Quem pode dizer amém? Amém.